E aí, já separou a carninha friboi desse domingão? Eu tava dando uma olhada nas notícias e vendo um pouco o que tava rolando nesse domingo, e evidentemente que não se para de falar do lance das carnes, né? Da BRF, da JBS. E nesse mundo em que a gente vive das polarizações e das discussões de bolha, de Facebook, me chamou a atenção como é que a gente tem feito isso em termos de discurso e de linguagem, como é que isso tem aparecido, né? Nas redes sociais, pelo menos, e também um pouco nos jornais. E eu acho que a primeira coisa que chama atenção é o lance dos, sei lá, vegetarianos e dos quem come carne. De repente todo mundo vai falar, tá vendo, você se fudeu porque você tá comendo carne de papelão. Uma coisa do tipo, eu te avisei e você não me deu atenção. E aí vem o cara que come carne e fala, mas você não sabe porque a soja é transgênica. E aí é louco, cara, porque a gente desvia a atenção de uma coisa que é muito maior do que a sua escolha individual por comer carne ou não. Um exemplo disso é pensar que enquanto a gente está ali pensando, não, eu só quero comer orgânico e não vou mais comer carne, a gente tem um grande volume de pessoas no Brasil que não tem acesso a essa produção orgânica, que não tem condições de viver essa história e, portanto, o que a gente teria aí seria um recorte de classe. Mas a gente está tão pensando nessa discussão e nessa polarização que aí a gente acaba, às vezes, não sempre, mas se esquecendo de olhar sobre esse outro viés. O que faz você ter um recorte mesmo de classe que não dá para todo mundo ficar comendo essa coisa linda que seria maravilhoso comer. E quando a gente entra nessa discussão do vegano ou não vegano, por mais que ela seja também importante, a gente esquece de uma outra coisa que são os atores. Então aí a nossa fala, o nosso discurso, começa a entrar num viés que a gente acaba perdendo o foco, que é essa galera escrota que, tipo assim, os caras estão com um foco absoluto na corrupção, no lucro e todo mundo se comendo lá em cima para conquistar cada vez mais grana, mais e mais e mais grana, enquanto a gente aqui tá embaixo, sei lá, fazendo memes maravilhosos. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, da gente realmente fazer essa análise individual, mas ir para esse plano maior também. A gente não perder o foco desse plano maior para que os atores não se percam, para que o ministro da Justiça não se perca nesse processo e acabe ludibriando a todos nós, para que ele não deixe de ser questionado e que ele não caia, sabe? Para que ele caia, para que e dê esclarecimentos concretos e não essas falas efusivas e evasivas e absurdas, né? E tem um outro elemento de linguagem muito foda aqui. Eu tava lendo uma matéria falando sobre como, sei lá, ou a Polícia Federal, o Ministério Público deveria ter feito diferente essas investigações e que é uma pena porque isso vai prejudicar muita gente, muitas pessoas podem ficar sem emprego por conta disso, essas empresas são empresas nacionais, que têm processos sérios, essa é apenas uma pequena porcentagem do grupo. Cara, uma pequena porcentagem de frigoríficos está envolvido num esquema de corrupção fodíssimo que envolve o ministro da Justiça brasileiro, e não só o ministro da Justiça, mas muita gente grande política, e a gente está fazendo esse recorte de discurso, de dizer que a economia nacional, a gente precisa cuidar dela. Cara, a maneira como a gente está cuidando dessa economia nacional tá fazendo com que muita gente se foda, tá fazendo com que muita gente se prejudique, mas a gente tá revertendo o discurso. Então eu quero falar aqui desse twist argumentativo, vem linguagem pra você aí de novo. Que a gente tá revertendo, a maneira como a gente tá construindo esse discurso, a gente tá jogando sobre nós a responsabilidade que é desses atores principais. Esses indivíduos que cometeram esses atos de corrupção que envolvem muito dinheiro, não importa se é 0,5% dos frigoríficos ou 1% dos frigoríficos, isso já mostra que nessa pequena parcela a gente tem um volume tão grande de dinheiro e de poder envolvido que não é possível que a gente queira construir a argumentação em torno do que pena, nós vamos prejudicar cidadãos. Nós ou a investigação vai prejudicar os cidadãos, a gente não pode fazer esse twist argumentativo. Quem vai prejudicar cidadãos não é a investigação, são essas empresas
é o governo, é o ministério atrelado a essas empresas, todo mundo querendo ganhar dinheiro, fazer lobby para se manter no poder, é que estão prejudicando a população. E é a maneira como a gente constrói a nossa economia dentro de... E olha, bom, eu não sou economista, posso estar falando uma grande bobagem aqui. A maneira como a gente constrói hoje os negócios, que você tem grandíssimas corporações administrando muita coisa, é isso. A gente não... É isso que faz com que as coisas fodam, né? A gente não valorizar o pequeno, a gente não conseguir ter essas pequenas comunidades de produção de produtos e que isso chegue a mais gente. Mas não as pessoas que estão fazendo a investigação. Quem está fazendo a investigação e está prendendo gente, está fazendo o que tem que fazer. E muito cuidado, então, com a maneira como a gente está disseminando essas informações e como a gente está pensando e divulgando isso. A linguagem aqui, ela tem um papel fundamental. Então, primeiro, não se esqueça que existe um recorte de classe quando a gente está falando dessas diferenças entre comer mais ou menos carne, o que atinge a mesa do brasileiro, o que não atinge. A gente precisa olhar isso também como um problema de classe. Além disso, então, a gente não pode esquecer desses atores. Então, esse twist aí argumentativo não pode rolar. A gente não pode se perder de entender que não é a investigação que é o problema, são esses indivíduos fazendo conchavos eternos. Então, a linguagem aqui tem, de novo, um papel fundamental. E, é claro, essa coisa dessa polarização que a gente faz, que acaba com que os nossos discursos fiquem cristalizados em dois lugares distintos, e a gente tem dificuldade de fazer essa combinação entre esses discursos. Eu acho que eu queria falar isso para vocês neste domingo de carne friboi. Para não dizer, é claro... Olha, beleza. Estão vendendo aqui uma coisa. Ó, cervejinha original, ele tá sendo vendida como transgênico. Vamos comprar cerveja transgênica. Vamos. E eu gostaria de finalizar essa minha fala aqui hoje trazendo a maravilhosa contribuição do Tony Ramos, que foi o garoto propaganda da Friboi, que disse: eu tenho carne deles no meu freezer, então veja, você, tá tudo resolvido. O Tony Ramos tem a carne no freezer, você pode continuar comendo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Tem uma coisa com as notificações, muita gente não tá recebendo notificação, uma pena, não sei como resolver isso. Não sou do YouTube nem do Google, então não sei como resolver. Fica de olho no que tá rolando no canal, tem vídeo toda terça e quinta e agora às vezes aos domingos. Tchau, tchau.